Vamos lá, curso superior de tecnologia em gestão do agronegócio. Hoje mais a disciplina Sistema de Informação Gerencial em Agronegócio. O tema da aula de hoje, Sistema de Informação, Componentes da Empresa. Meu nome é César Augusto Nascimento, sou coordenador da disciplina. Então, a gente já viu que anteriormente que o sistema de informação é responsável pela coleta de dados, o processamento desses dados, novamente uma análise dessas informações e aquilo que diferencia de uma empresa para outra, uma forma de distribuir essas informações para atingir um objetivo dentro de um contexto. Então, a quantidade, baseado nessa coleta de informações, que às vezes são, na verdade, muitos dados, para chegar até as informações, são fatores relevantes que devem ser levados em consideração quando a adoção de um sistema de informação. Então, o que quer dizer com isso? Onde eu quero chegar é que às vezes a gente possui muitos dados, ou não sabe lidar com esses dados, até mesmo esses dados ficam perdidos, não sabem como organizá-los e, de certa forma, apresentar uma forma de estar mostrando, transformar essa informação para estar sendo apresentada através de um sistema para os seus clientes ou até de forma interna para dentro de uma estrutura interna auxiliar na tomada de decisão e dentro de uma estrutura de atendimento ao cliente melhorar a relação da empresa com o cliente e até mesmo pensando em melhoria de vendas, Então, a partir do valor da informação, existe a possibilidade de a gente reunir, coletar dados tanto internos como externos, Então, o operacional de uma empresa e o seu atendimento de clientes existe uma riqueza muito grande com relação a dados diante a isso, Organizar todos esses dados de uma forma sistemática. Então, se a gente nós não vamos acumular tudo isso junto, a gente tem que fazer isso de forma organizada e distribuir isso a partir dos setores, tanto internos e, de certa forma, diferenciada dentro da estrutura interna de uma empresa, e também distribuir isso em auxílio informações importantes da empresa que podem ser disponibilizadas para os clientes. Então, com relação à informação, nós temos que, antes disso virar informação, nós temos dados brutos, números, textos, que são devidamente organizados para a realização da interpretação dessas informações ou desses dados, E, de certa forma, a informação ela vai derivar, o resultado final desse processamento vai derivar desses dados processados que tem um valor enorme para a empresa. Então, por exemplo, antes de fazer uma venda online, é possível se ter, ao final de uma venda online de um determinado produto ou de vários produtos, é possível separar isso por interesses, de pessoas de acordo com a faixa etária, de acordo com a renda, e até mesmo com a localidade, porque você já observa hoje que muitas vezes que a gente vai fazer alguma coisa na internet, alguma coisa com algum acesso, a gente pode permitir que se verifique a localização de onde você está, Então, isso é possível, tá? Então, existem dois estudiosos importantes aí que falam, Crank 2012, então não é uma referência tão antiga, nem Crank nem Gordon, onde Crank é a de que a informação é o conhecimento derivado de dados, e essa é muito simples, e é o correto, porque antes de vir a informação existem os dados, e aí a organização desses dados é que vai transformar isso em informação. Gordon já diz que utiliza um conceito semelhante ao dizer que informação vem
a ser dados processados, ou seja, semelhante ao conceito de cracking, né? Ou seja, são dados que foram organizados e interpretados. Então, olha a palavra organização, né? Eu já até comentei isso em outras aulas. Tem que existir organização para se ter algo processado, né? Para depois possivelmente ser interpretado, né? E de certa forma filtrado de acordo com aquilo que você deseja, analisados e resumidos, né? Então, um exemplo prático de informação, vamos supor que nós temos uma empresa onde um funcionário ganha R$ 15 por hora, um outro funcionário ganha R$ 10 por hora. E aí a gente tem a informação, então isso aqui são dados, né? Dados que sozinho não trazem muita, a não ser algo individual com relação a Jorge ou a João, mas a informação importante aqui é com relação, e é o que é informação, é a média salarial, porque ele pegou dois dados, somou, dividiu por 2 e teve a média. Então, isso aqui é a informação, né? No caso, esse aqui que é a informação. Tá, então, Gordon também traz que existem, que na verdade, dados, né, são insumo para a produção de bens e serviços, né? Então, os dados que são, como eu já falei, até mesmo identificando o tipo de cliente e dentro, né, algumas atividades que podem ser remodeladas a partir desses dados. É um ativo porque contribui para o resultado da empresa. Então, por exemplo, se eu estou percebendo que um produto está sendo destinado para uma região geográfica onde ele não está tendo muito sucesso e de repente a gente percebe que em uma outra região ele está tendo mais êxito, então eu vou investir, né, a partir desses dados e dessas informações, vou focar em outras regiões, né? E o produto é transformar isso em venda, né? Então, até mesmo de forma interna, por exemplo, eu percebo que eu posso dedicar na produção de um determinado produto mais tempo porque ele vende mais, tem mais saída. Então eu posso tanto organizar a minha estrutura de saída, né, de preparação, né, de fabricação e de certa forma a distribuição, envolvendo aí a questão de logística. Então, resumindo, é aquela coisa, informações que contribuem para dentro da empresa, né? Eu tenho lá uns produtos, né, uns defensivos agrícolas, eu faço a produção de inseticidas, pesticidas e herbicidas, e eu percebo que em determinada época do ano o que eu mais vendo é herbicida. Então, eu vou montar uma estratégia para essa época e para essa determinada região que está comprando cada vez mais o meu produto. Um exemplo clássico aí para a área comercial do agro, né? E internamente, diante do quadro de funcionários, capacitar, né, instruir os funcionários a focar mais nesses produtos de forma diversificada de acordo com a época do ano, que é o que acontece nas empresas de forma bem resumida. Então, um quadro aí no caso aqui de Gordon, né, que ele traz que existem dados que são números, né, observações, medições, né? Esses dados são processados, então eles viram relatórios, quantidades disponíveis, né, ou produtos vendidos, e aí a partir dessas informações nós temos um entendimento. Então nós geramos modelos que são representados, né? E o objetivo é fazer com que esses modelos possa, de certa forma, apresentar para pessoas de forma mais transparente possível e mais didaticamente entendível, né? De forma que fique mais fácil o entendimento. Então tá aí os dados, um relatório de estoque, e aí percebe-se que houve um aumento de 10%,
né, sobre o mesmo período do ano anterior. Então, ainda tem essa coisa, né, de você estar, se você tem essa estrutura organizacional que já acompanha há muito tempo, há anos, né, você pode comparar um ano com o outro, né? Então, isso é importante, pessoal. Não precisa ser empresa para ter essa organização, né? Basta uma planilha. Às vezes, uma planilha, a gente tabulando todas as nossas receitas e despesas, a gente comparando com um ano ou com um mês, a gente consegue verificar aí, ter informações importantes se a gente guardou mais dinheiro ou gastou mais do que devia, né? Então, essa é a ideia, né? Então, ó, um case de sucesso aí, uma cervejaria lá no Reino Unido, uma das maiores da Europa, usam informações sobre demanda, regras de produção e estoques para melhor uso dos seus tanques de fermentação. Então, a produção, né, dos produtos lá foi alterada por causa de informações que eles obtiveram, com certeza de consumo, né? E essas informações fizeram com que a SBC, que é, né, a Scotch College Brewing, né, que é do Reino Unido, reduzisse os investimentos para aumentar a capacidade de produção e ainda passar a atender melhor os pedidos urgentes de seus clientes. Então, eles usaram as informações sobre demanda, né? Eles viram que tinham pedidos, por exemplo, clientes que pediam de forma urgente, então eles se estruturaram para atender esses clientes, né? Então, essa é a ideia. Tá, então, pessoal, baseado em toda isso que a gente viu de sistema de informação gerencial, ainda existem, né, impactos que vêm de impactos externos que podem contribuir, né? Então, por exemplo, uma alta do dólar, leis, regulamentações, por exemplo, a questão de impostos incididos sobre produtos da alimentação, como a carne, né? Principalmente na questão da exportação desses produtos, né? Os fatores econômicos, condições econômicas, né? Então, a questão da demanda, da oferta, né? Então, existe um produto que está se destacando mais do que o outro, né? Ou então não existe mais, ou então vários produtos aí que demandam, né, um foco maior porque está tendo uma procura maior, né? E baseado em toda essa oscilação que existe dentro do mercado, né, a gente tem que pensar em avanços tecnológicos que impactam os processos e os produtos, impactam mais de forma positiva do que negativa. Negativa é quando você não consegue acompanhar os avanços e aí acaba sofrendo com relação à concorrência, né? Então, olha aí o que as empresas têm que estar focado. E no agro é a mesma coisa, né? Não é só empresa alocada de vendas de produtos, como na área urbana, que nós temos lojas de departamento, não. São, no caso, até uma propriedade rural que tem que destinar seu produto para venda, leite, carne, né, grãos, né? Então, a gente tem que estar atento a essas condições políticas, econômicas e tecnológicas, né? Então, esse é um termo. Antigamente a gente não via muito falar em tecnológica, era mais política e econômica, né? Até existe um termo conjugado aí que é político econômica, mas aí, ó, agora a gente tem esse outro parâmetro aí que são as condições tecnológicas, porque aquele que não adere à tecnologia, que não muda os seus processos internos, não inova em novos produtos, procura novos produtos, acaba ficando para trás nesse mercado de hoje, né? Então, essa evolução tem que alcançar todos os setores, né? Então, desde a produção, da parte comercial, das finanças e do próprio RH, né? Aplicações aí que sejam voltados para toda dentro dessa arquitetura da empresa, né? Então, e atender de forma diferenciada, porque se a gente está falando na arquitetura de empresa, nós temos uma estrutura hierárquica, que é, né, onde a gente tem altos executivos, então
informações que vão ajudar na gestão, né? Sistema de apoio à gerência e especialistas, que contribui aí com a sua forma de cuidar dos setores, e aí de forma até específica, quando a gente fala em especialistas, e informações de apoio ao sistema operacional, que é o dia a dia, né, do funcionamento da empresa. Né? E também, assim como já informado, né, a questão das transações, né, as vendas, as compras, estoque, saída e entrada, para os produtos mais vendidos, regionalização, né? Então, para isso a gente precisa de quê? De computadores, de softwares específicos, através disso obter dados, né? Transformar isso em informação e transmitir isso para os setores, de acordo com o que foi especificado na pirâmide, e tudo isso aqui é uma estrutura o quê? Computacional. Então, como uma empresa do agro, né, que ele tem que ter lá o seu servidor, sua central de processamento de dados, com todas com toda essa arquitetura, né, separada com uma estrutura interna e um atendimento e dados que estão sendo obtidos de algo externo, como é as vendas, né? E tudo isso organizado em um sistema computacional. Então, isso aqui é um sistema, é um SIG, né? É um sistema de informações que você pode usar isso para gerenciar, para gerir uma empresa. Então, os gestores de TI, então a gente fala em gestão, então na parte de projetar, né, aqueles especialistas que são responsáveis, né, na parte da concepção da empresa, o Sebrae faz isso, né? Então, criar empresas competitivas e eficientes usando tecnologia da informação, isso foi um dos nossos primeiros conteúdos, né? Usar informações através de bancos de dados, né? Construir bancos de dados, usar equipamentos de coleta de dados, então usar um aplicativo para coletar informações dos clientes ou usar o chatbot, né? Criar uma pesquisa no momento que você atende o cliente, fazer uma pesquisa ali de satisfação. Gerenciar recursos de informação e aquisição de tecnologias, então se você vai gerenciar, né, como a questão da estrutura computacional, né? Então você vai ter que ter especialistas na área e adquirir essas tecnologias, então computadores que atendam isso e sistemas, programas, aplicativos que atendam essa condição, né? Então a outra parte, né, selecionar hardware, softwares e opções de telecomunicações compatíveis, então computadores, como eu já comentei, softwares, né, e internet rápida, né, até falando de sistema redundante, até mais de uma internet para comunicação, e controlar o impacto do sistema nos funcionários. Então, lembrando aí que é isso aqui, um impacto, principalmente quando você vai mudar, né? Imagine assim, nós mesmos, quando temos computador, vamos sair de um Windows para um outro, ou pior ainda, né? Sair de um sistema operacional para outro, sair de um Windows para um Linux, vai ser um impacto, né? Você está acostumado com Windows ou com a versão anterior do Windows, né? Então, gerenciar esses impactos e principalmente nos clientes quando a gente muda uma plataforma de venda. Imagine que você tem um site que os clientes já estão acostumados e você vai lá, de repente você vai lá e muda e o cliente vai e toma um susto. E agora? Então tem que gerenciar isso também, né? Fazer isso até mesmo não de forma rápida, né? Fazer isso de forma controlada. Então, diante aos impactos do sistema de informação, né? A questão da acessibilidade. Então, isso aqui é importante, né? Então, facilidade que você tem de buscar informações, né? Quem é que não gosta de ir lá, digitar o que quer
e automaticamente a gente já tem essa informação, né? Então isso aqui é coisa que mudou bastante, porque as estruturas até governamentais mudaram, né? Esses serviços de informações. Algumas têm que melhorar mais, mas pelo menos um exemplo clássico disso daqui é o CAR, né? Que é um sistema, o Cadastro Ambiental Rural, que é uma base de dados e que qualquer um pode acessar, basta ter conhecimento e acessa fácil, né? De forma bem didática. E uma outra base que evoluiu também, na verdade não existia base antes, que é o Sistema de Gestão Fundiária, que ele é do INCRA, né? Onde lá a gente obtém as informações de áreas que foram georreferenciadas, né? Então, isso é importante também. Diante dessa quantidade de informações que nós temos, né? Então ainda tem a confiar nessas informações, né? Confiar nas informações. E uma outra coisa que existe, né? Antigamente era bem mais complexo, hoje os sistemas operacionais possuem seus próprios sistemas de defesa, mas é a questão de proteger os dados, tanto de dados internos que você possui dentro da máquina, né, de repente alguém acessar, como você está acessando sites aí que podem estar comprometendo a segurança do seu equipamento e dos seus dados e das suas informações, né? Então, existem desafios, né, nesse mundo que a gente está vivendo, que é a questão de você integrar novas tecnologias ao que já existe. É aquela coisa, o que é melhor, você reformar uma casa ou construir do zero? Mas aí você tem a casa pronta, você só precisa fazer uma reforma que se adeque, né, e fique bom ao que já existe, né? Então, essa é a realidade que a gente tem hoje. Muita tecnologia, muitos softwares, aplicativos aí que atendem, mas a gente não vai sair instalando um monte de coisa, né? Que sem antes ter um. Então, para isso que tem que ter um especialista na área. Não quer dizer que você quer gestor do agronegócio aí, na verdade a palavra gestão é justamente por isso que vocês estão aprendendo isso aqui. Você pode decidir também, juntamente com a equipe, aí, a implementação de alguma nova tecnologia, né? Como, por exemplo, adotar uma ferramenta como o drone na obtenção de dados nas fazendas. Clássico, pronto, tá aí, né? Um exemplo clássico, coisa que está sendo muito feita hoje. Treinar os funcionários, então adotei o drone. O que eu preciso fazer? Montar uma equipe. Então eu tenho que treinar esses funcionários para utilizar os novos sistemas ou os novos equipamentos, né? E atualizar, né? E se manter atualizado, por exemplo, se você vai investir em drone e nos softwares, você tem que se manter, você não pode deixar o drone se tornar obsoleto, né? Porque eles saem de linha, e também os aplicativos, né? As atualizações aí que trazem recursos importantes também, né? Então, tudo isso baseado em estratégia, a tecnologia ela impacta, né, as estratégias empresariais, né, impacta de forma positiva ou negativa se você não está preparado para isso. Afeta também as atividades da empresa, como mudar um aplicativo e ter que treinar todos os seus funcionários para adaptar a esse novo sistema, um sistema de contabilidade, de vendas, ou um banco de dados diferente, computadores novos, né? E você está atualizado, né, te traz vantagem competitiva, né, para se destacar no mercado. Então é aquela coisa. Tem a empresa que faz tudo no caderno de 10 matérias e, né, e não é adepto à tecnologia. Isso pode ser até mesmo um exemplo para uma pessoa. E tem aquela pessoa que já anda com um aplicativo de celular com as informações na mão por mostrar para o cliente. Um iPad, um tablet ali está pronto, mostra ali na hora. Então isso aí é o impacto, né? Eu comentei com relação à segurança, né? Então tem que existir sistemas que garantam a segurança das suas informações, principalmente as informações dos seus clientes, né? Então,
quando a gente fala disso daqui, a gente fala algo que está sendo muito discutido hoje e até mesmo bem difundido, que é com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, né? Você pega, por exemplo, o cliente preenche uma ficha com seus dados, né, dados pessoais, então a empresa tem que se responsabilizar pela proteção desses dados. E às vezes acontece os vazamentos, você já viram aí na mídia, né? De repente servidores sendo atacados aí, milhões de CPFs que tiveram acesso através de hackers, né? Então isso é um problema, né? Então, quando a gente monta uma estrutura de banco de dados, pessoal, a segurança, né, a privacidade é algo muito importante. Então, as empresas têm que estarem muito atentos a isso. Então, isso também serve para os pequenos, né? Porque ele está ali construindo um banco de dados e às vezes não está tendo a preocupação adequada com relação à proteção, não tem um investimento adequado, né? Logicamente que todas essas informações têm que ter um controle de acesso, né? Então, não são todos que têm acesso a esses dados e essas informações, então hierarquizar o acesso a esses dados e acompanhar as informações, né? O monitoramento disso, né? É possível a gente estar monitorando esses dados que, de certa forma, estão tramitando dentro do sistema de uma empresa. Tá? Então, logicamente, todos esses dados trazem informações que vão contribuir com a decisão. Então, as empresas têm que estar, de certa forma, organizadas e estruturadas para receber grande quantidade de volumes de informação, principalmente uma empresa grande, e, de certa forma, ter aí estratégias para, de certa forma, transformar isso em informações e representá-las, né? Então, os gráficos. E hoje uma coisa muito interessante que são os dashboards, né? Que traz ali uma estrutura bem didática para estar mostrando vários gráficos em uma tela, né, de forma organizada para facilitar a compreensão disso. E se a gente tem dados, a gente pode ter algumas estimativas, né, modelos preditivos para tentar antecipar. Na verdade, não quer dizer que você vai ter bola de cristal, mas são estimativas para você ter uma ideia das tendências e cenários. É igual você tem lá, de forma mais experimental e a nível científico, por exemplo, você tem dados de chuva de uma região e aí você acumula isso de vários anos e você cria modelos que vai mostrar o cenário das precipitações em uma determinada região. Então, um exemplo disso é isso aqui. Mas não quer dizer que vai dizer que é 100% que não vai chover ou vai chover. É assim que os meteorologistas trabalham aí, né? Então, assim como eu já falei, né, os legados, integrar sistemas antigos com novas tecnologias, né, garantir essa interoperabilidade, né, então, comunicação em diferentes plataformas e também, né, a migração para sistemas de nuvem, computação de nuvem, que nós também vivemos isso daqui hoje, né? Já até comentei que a dificuldade que a gente tem hoje para armazenar dados, ou a gente compra HD externo, ou a gente contrata serviço de nuvem. Por exemplo, o serviço de nuvem aí do iPhone é em média 40, 100, 200 reais, de acordo com a capacidade, né, da nuvem. Então, isso aqui é um complicado hoje, pessoal. Armazenamento. Futuros nós já estamos, né? Isso tudo já existe, inteligência artificial para ajudar, né, essas inovações que nós temos aí. Então, processos autônomos, ou seja, que já foram criados pelos humanos, mas rodam de forma autônoma, né? Então, por exemplo, o mapeamento com drone é um sistema autônomo, o drone vai sozinho. Isso é inteligência artificial. Internet das coisas é quando a gente está lidando com sensores. Internet das coisas está muito ligado, por exemplo, a sensores de uma estufa, né? Uma casa de vegetação que controla a temperatura, umidade, aciona exaustores, então não precisa de ninguém lá acionar,
A temperatura aumentou, ele aciona os exaustores para sair o ar quente e manter a temperatura ambiente. Então isso aqui é um conceito dentro do agro, mas já existe dentro das nossas casas, né? E a realidade virtual, que é a realidade aumentada, que são formas de visualização, né? Então, por exemplo, você tem lá um galpão, né? Um arquiteto vai lá, projetou ele, e você já tem ele, por exemplo, em uma realidade virtual, onde você já consegue ter uma informação de como será esse galpão quando ele tiver sido concluído. Isso é muito legal, né? E é isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima.